A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 51. Vamos ler Levítico 9. Em seguida, Moisés disse a Arão: Venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e Arão molhou o dedo nele e colocou-o nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta do pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Levou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta de seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e o ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do altar. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor declarou: Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel,
tio de Arão, e lhes disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber o vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e devem ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro, e ensinem aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e como-na junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Como-na num lugar sagrado, pois foi dada a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e a coxa que foram movidos pelo alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e a seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois, Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E, no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria pecado do povo num dia como este? Não. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Amém. Vamos ler Marcos 4,
26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Assim, chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me perturbar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta
íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima, e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com um homem possuído por demônio e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônio implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém. Vamos ler Salmos 37, de 30 a 40. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Amém. Vamos ler Provérbios 10, 6 e 7. O justo é coberto de bênção, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, obrigada, Deus, por mais esse momento. Obrigada, Deus, por nos capacitar, nos proteger, nos guardar. Obrigada por nos dar discernimento, nos dar entendimento, Senhor, para que possamos compreender as suas escrituras. Fale cada vez mais aos nossos corações, Senhor. Lapide nossos corações, limpe nossas mentes e que possamos, Senhor, estar sempre com os ouvidos sensíveis a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus te agradeço e te peço que o Senhor continue conosco, que o Senhor derrame sobre nós a sua unção, que o Espírito Santo esteja do nosso lado para nos consolar, para nos proteger e nos guardar. Em nome de Jesus. Amém.